A camiseta tá toda amassada, mas como é da saudosa Growth Suplementos, vai assim mesmo. Se você não clicar no gostei, não se inscrever no canal, isso quer dizer que você é um belo de um fresco, porque esse canal não é de moda, esse canal é de musculação. É a minha desculpa que eu tenho para hoje. Vai perdoando aí, mas das intenções aqui são as melhores. O que eu devo comer no café da manhã para emagrecer? Eu recebo muito esse tipo de dúvida, principalmente de alunos novos, tá? Que estão entrando na consultoria. Aí pega o treinamento na mão e, Leandrão, o que eu como no café da manhã para emagrecer? Bom, existe uma refeição, uma primeira refeição ideal? Lógico, porque se não existisse, eu poderia comer qualquer coisa, dane-se, não é bem assim. Porém, o que a gente tem que entender? Você que está em casa, eu sei, quando você clica nesse vídeo, você espera uma resposta pronta, mas eu não posso fazer isso. Ah, vamos dar aqui 3 sugestões de café da manhã, talvez você até encontre por aí, mas eu te garanto que está errado, está raso. Por quê? Porque a dieta ela não vai funcionar através de uma só refeição. É uma conversa entre as refeições. E não só isso, tá? Você também, quando vai analisar esse tipo de coisa, você precisa ver um contexto. Você treina logo que você acorda, no final do dia, no meio do dia. Você tem pouco ou muito apetite pela manhã. Tudo isso vai fazer diferença na hora de pensar numa boa refeição. Então o primeiro ensinamento que eu vou deixar aqui para você é: não entenda que uma refeição correta vai te dar resultados. Não, a sua alimentação tem que ser vista como um todo. Leandrão, já ensinou a como montar uma dieta aqui? Já. Lembra de procurar lendo Tu e Mais Tema. Beleza. Então vamos assumir agora aqui alguns cenários para a gente discutir o que é interessante comer pela manhã para emagrecer. Ao contrário do que o pessoal imagina, preciso cortar o carboidrato. Tá errado. Principalmente na primeira refeição do dia. Normalmente a gente não corta o carboidrato dela. De novo, nós temos contextos e contextos, mas normalmente nós não cortamos o carboidrato da primeira refeição do dia. Algumas pessoas têm um pouco mais de dificuldade para comer pela manhã. Tudo bem, você pode fazer uma alimentação líquida. Porém, o que eu sugiro para você? Leandro, eu tenho pouco apetite pela manhã. Mesmo assim, faça uma refeição sólida. Ah, mas eu vou conseguir comer muito pouquinho. Não tem problema. Come pouquinho nela e depois você programa uma próxima refeição. Por quê? Se você forçar a comer um pouquinho nesse horário, você vai ter um nível de saciedade maior durante todo o seu dia. Então, por exemplo, não tenho fome nenhuma. Vou fazer um shake de 350 calorias. Bum, para dentro. Talvez seja mais interessante você fazer uma pequena refeição de 150, 200 calorias sólida, que isso vai te dar mais saciedade e menos calorias, tá? Então qual que é a minha sugestão? De novo, é contexto, é conversa, a gente teria que trocar uma ideia melhor. Mas faça uma refeição sólida. Se você tem pouco apetite, coma menos, não tem problema. O que eu acho legal pela manhã? Carboidratos, proteínas e talvez gorduras. Boa. Então, se a gente vai consumir proteínas, nós temos algumas opções. Podemos consumir carne vermelha? Frango? Podemos. Mas normalmente não é o mais usual. O que eu vejo conversando com os alunos da consultoria e até mesmo o feedback que eu tive lá no meu curso de dieta. A maior parte das pessoas gosta de consumir algum laticínio ou ovos como fonte de proteína. Então, por exemplo, um queijinho branco, uns 2 ovinhos. E tem alguns também que gostam de consumir peixe, né? Por exemplo, atum pela manhã, que vai muito bem também. Então, em termos de proteína, nós podemos escolher uma dessas 3 que vai muito bem no café da manhã, tá? Leandro, e a quantidade? Galera, é difícil dizer quantidade, porque lembra, eu não conheço você, eu não conheço o resto da sua dieta. Então, eu vou deixar aqui algumas sugestões, mas eu vou te ajudar em questão de quantidade, tá? Fica tranquilo. Só não assim de forma tão genérica. Então, escolhemos uma proteína. Podemos escolher uma fonte de gordura para colocar junto. Para quê? Para baixar o índice glicêmico do carboidrato, para dar mais saciedade e também porque gorduras boas faz muito bem para o nosso organismo, né? Em termos hormonais, em termos de saúde. O que eu posso usar nesse horário? Você pode usar o próprio ovo inteiro. Você não precisa jogar a clara fora. Isso é mito. A gema do ovo, o colesterol que tem nela, não tem problema nenhum. Você não pode exagerar no consumo de ovos inteiros e gemas, porque tem bastante gordura. E às vezes tem gente que come tanto ovo, tanta gordura, que deixa de comer carboidrato. E o carboidrato, para a gente que treina, que quer emagrecer, ele é superior à gordura. A gordura a gente manda o mínimo para fazer o nosso corpo funcionar. O carboidrato ele tem que ser, respeitando o déficit calórico, o mais alto possível para a gente poder treinar, ter energia, descer o pau no treino, ganhar massa muscular e emagrecer mais. Zerar o carboidrato é uma péssima estratégia.
Beleza. O que eu posso mandar então de gordura? Os ovos inteiros. E se eu estou mandando, por exemplo, um queijo branco, que já vai ter um pouquinho de gordura, vamos dizer que eu quero colocar um pouquinho mais. Eu posso utilizar, por exemplo, o abacate. O abacate é uma fruta rica em gordura. E aí você vai tendo uma refeição muito saudável. Você tem laticínio, você tem frutas. Se você não gostar, você pode colocar um pouquinho de pasta de amendoim juntamente com algum carboidrato. Que pode ser o quê? Uma tapioca? Um pão integral? Até pode, tá? Até pode. Porém, se você for comparar, por exemplo, 2 fatias de pão integral, isso vai equivaler a 400, 500 gramas de melão. Você vai falar, caramba, Leandrão, quer dizer que eu posso comer quase meio quilo de melão ou 2 fatias de pão para ter o mesmo valor energético? Isso. E você começa a entender que as frutas pela manhã, com exceção da banana que tem um pouquinho mais de calorias, e o abacate também, mas o abacate está vindo para a fonte de gordura, elas têm poucas calorias. Então a gente pode comer uma grande quantidade. Por exemplo, vamos assumir que a gente vai consumir 100 gramas, que não é pouco, de queijo branco, light, certo? Que vai ter mais ou menos 150 calorias. E juntamente eu vou consumir meio quilo de melão. Meio quilo de melão. Você vai ter uma refeição com 300 calorias. Para você ter uma ideia, 3, 4 bolinhas de pão de queijo já dá 300 calorias. Você percebe quando você come limpo, saudável, você pode se entupir de comer com pouca caloria. Ah, Leandro, mas eu vou ficar com cara de melão. Então, não, mas tem outras frutas. Você pode colocar um pouco de maçã. A maçã tem um pouquinho mais de caloria do que o melão, mas ainda assim você vai comer maçã pra caramba. 100 gramas de melão, 30 calorias. 100 gramas de maçã, 50 calorias. Mas ainda assim é muito pouco pelo tanto que você vai comer. E a maçã é legal que você mastiga, também dá bastante saciedade. Então, uma sugestão, para você ter uma ideia, vamos lá. Queijo, ovos ou atum, uma fonte de gordura, pode ser um pouquinho de pasta de amendoim, um pouquinho de abacate. Você pode consumir alguma oleaginosa, uma castanha, uma nozes. E de carboidrato, frutas, menos banana. Você pode consumir a banana, eu estou sugerindo não colocá-la, porque ela tem mais calorias. Quantas calorias tem uma banana? 100 gramas de banana, que dá uma banana nanica, vai ter 100 calorias. Só que numa dessa você já poderia ter comido 300 gramas de melão, ou coisa que vai te dar mais saciedade. Então tente escolher qualquer uma dessas frutas e aí você tem uma excelente refeição pela manhã para o emagrecimento. Leandrão, e a questão da quantidade que você falou lá no começo do vídeo, que agora eu quero saber. Senão eu vou perguntar, que eu sei que você abre todo dia caixinha de perguntas no Instagram, pode mandar lá a sua. Eu vou mandar lá, vou fludar lá. Não precisa fazer isso aí não. Eu vou deixar você aqui com esse vídeo sobre a contagem dos macronutrientes diários. É muito importante que você entenda como fazer isso, porque isso é a base da sua alimentação. Dá uma conferida aqui.